Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui ao vivo no Trilha Espírita e mais um bate-papo do nosso dia a dia. E hoje teremos a presença do nosso ilustre amigo Carlos Bacelli. E logo na sequência aí, já que ele estiver presente aqui, nós já vamos convidá-lo para participar do nosso bate-papo, né? Só esperando ele estar online aqui e já vamos convidá-lo para estar junto conosco. Para quem não conhece, Carlos Bacelli, né? É um grande, hoje talvez seja um dos escritores mais consagrados aí no ramo da psicografia, da literatura espírita, que vem sendo divulgada e construída como um processo de transformação da humanidade. E nós vamos ter então uma oportunidade de bater um papo agora de manhã, né, com ele, para tentar entender um pouco mais e compreender e aprender sobre todo esse processo. Estamos só aguardando ele estar online aqui para a gente poder fazer o convite, né? Tem esse ajustezinho de espaço e de tempo, né? E então a gente vai se ajustando aí. Deixa eu só avisá-lo certinho, né? E vai ser uma grande oportunidade, mais uma vez, de a gente poder entender alguns mecanismos sobre esse processo de construção do conhecimento, né? A humanidade, ao longo da sua jornada, sempre, sempre participou disso, né? Construiu o seu conhecimento e a sua vida em torno disso. Estou aguardando aqui qual que vai ser o... Só um pouquinho, né? E é uma satisfação muito interessante de a gente poder compartilhar esse momento aí. Vamos aqui, estou aguardando. Vamos ver aqui se já está online. Bom dia, pessoal, né? Todo mundo aí animado, já chegando. Vamos ver aqui. Bom dia, tudo bem, Carlos Bacelli? Está nos Bom ouvindo? dia, como é que vai? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente, ótimo. Que prazer enorme estar podendo conversar contigo de novo, né? A É uma gente, alegria. a vida sempre nos proporciona essas oportunidades maravilhosas aí, né? Já tive essa oportunidade em outro momento da nossa caminhada, quando pudemos nos encontrar pessoalmente, na sua vinda aqui a Campo Grande, nas nossas idas aí, o Pedro Paulo com a nossa caravana, né? É uma E, alegria estar falando aí com vocês, viu? e a A gente gente lembra de sempre vocês sempre com muito carinho, com muita gratidão, sempre que estive aí.
Fomos muito É, bem tratados. já estamos com saudade de novo, né, de você aqui junto, aqui em Campo Grande, compartilhando um pouquinho das suas palavras, seus conhecimentos, né? Mas como a gente está nessa época de pandemia aí, vamos pro virtual aí. Nós temos uma horinha, não vamos perder muito tempo, né? Porque nossos os sistemas hoje nos limitam. Para quem não conhece Carlos Bacelli, né? Hoje é um autor um escritor que tem mais de 200 obras publicadas, né? A maioria delas são obras psicográficas, mais de 20 obras que são biográficas sobre a vida do Chico. Alguém que teve a oportunidade de crescer ao lado do Chico Xavier, né? E assumiu em um certo momento da história uma conexão com um grupo de espíritos, né, que tiveram sua missão aí na jornada da construção do espiritismo mineiro, né? Vou usar aqui o doutor Inácio, doutor Odilon, Paulino, Domingas, né? Mais o irmão José, agora recentemente Euríclides Formiga. Então é um grupo de espíritos que vem trazendo uma enormidade de informações para transformar, para abrir as nossas mentes com relação ao que nós somos, né? E nesse caminho é que nós gostaríamos de falar um pouquinho hoje contigo. Qual é o peso? Vamos começar por aqui. Qual é o peso para a humanidade da escrita? Né? A gente vê que ao longo da história o homem sempre se estabeleceu a partir de deixar algo registrado para que a sua descendência, para que os novos, os que não tiveram a experiência vivida, pudessem aprender com aquilo que ele aprendeu. Né? Talvez um dos exemplos divinos seja os 10 mandamentos, que o vem Deus e faz na pedra. Fala, ó, isso aqui é para ficar, tudo que está escrito é para alertar e aumentar a capacidade de aceleração da evolução da humanidade. O que você nos diz sobre esse processo? Como que a escrita impacta a vida dos homens? Foi uma longa jornada, não é? E nós temos que destacar o pioneirismo do livro na comunicação, porque hoje nós temos aí a tecnologia, temos a TV, o rádio, mas nos séculos passados, nos séculos antigos, nós não tínhamos essa tecnologia. A impressão da primeira Bíblia foi uma epopeia, né? A invenção da imprensa, né? por Gutenberg, né? Foi uma conquista extraordinária, porque até então o pensamento ficava muito restrito, né? Era comunicado apenas verbalmente e às vezes de maneira distorcida. O pensamento tinha dificuldade para viajar, para se deslocar. E quando se deslocava, ficava sujeito à interpretação de quem levava a mensagem, de quem levava o pensamento. Com o livro, o pensamento começou a se fixar. Não é? O pensamento se fixou no papel, inicialmente lá nos papiros, nos pergaminhos, não é? E até nas cavernas, nas paredes. Tudo isso foi um ensaio muito longo, não é? Então nós precisamos de destacar o pioneirismo do livro, a importância do livro, principalmente para nós, adeptos da doutrina espírita. Vejamos, os espíritos, eles fixam o que pensam através do livro. Ainda não podem, como nós, não é? Surgir na tela. Eles não podem se submeter a uma live, embora a mediunidade seja uma live. Sim. Não deixa de ser uma live. Mas na doutrina espírita, se nós não tivéssemos o livro, como é que haveria de ser? Como você bem falou aí, não é? Os 10 mandamentos, que o Chico costumava dizer que tinha sido psicografia na pedra.
E a gente encontra essa força, né? Se a gente fosse parar mesmo, pensar hoje, os evangelhos, a própria caminhada do Cristo, se tivesse ficado só na oralidade, será que ela teria tanta consistência, né? Como os evangelhos escritos trazem, né? Como as cartas de Paulo, como os quatro evangelistas, os Atos dos Apóstolos, como eles vêm consolidando o conhecimento. E essa escrita que preserva a ideia do autor, para que ele não seja distorcido, como ela vem transformando as pessoas ao longo da sua existência, né? Os evangelhos, será que teriam tido, a mensagem do Cristo, será que teria tido, ou continuaria tendo essa força que ela tem hoje, se não fosse a parte escrita? Ah, ela teria se perdido, não é? Ela teria se perdido. Lendo, por exemplo, o livro Paulo e Estevão, de Chico Xavier, porque o livro Paulo e Estevão é extraordinário, né? Ele Sim, reconta a história do cristianismo, não é? Aqueles pergaminhos, as primeiras anotações feitas pelo evangelista Mateus, não é? O primeiro evangelho que surgiu foi o de Mateus, porque, vejamos bem, Jesus não escreveu nada, a não ser, como o evangelho fala, certa vez ele esboçou alguma coisa na areia, mas ele não escreveu nada. E como outros também não escreveram, Sócrates, por exemplo, né? O que seria de Sócrates sem Platão? O que haveria de ser do Cristo sem os evangelistas? Eu costumo dizer nas nossas palestras que quase que nós ficamos sem os evangelhos, porque eles surgiram muito tempo depois. depois, muitas décadas depois, não é? Aproximadamente 50, 60, 70 anos da era cristã, não é? E vejamos bem, mesmo assim, dos 12 apóstolos, somente dois escreveram, não é? Mateus e João, bem mais tarde, foi o último evangelho a surgir, a aparecer. Os outros dois evangelhos, não é? O evangelho de Marcos e de Lucas, eles foram escritos através de entrevistas, porque eles conviveram, Marcos ouvindo Simão Pedro, Lucas ouvindo muito Maria de Nazaré, teve oportunidade de ouvir a mãe de Jesus, não é? Então, vejamos bem, se não tivesse havido esta iniciativa, certamente inspirada pelo mundo espiritual, porque eu particularmente acho que os apóstolos demoraram muito. Todo mundo fala assim, não, foi na hora certa. Sim, na hora certa, mas para mim, particularmente, demoraram bastante, porque, vejamos, eles poderiam, naquela época de perseguição aos cristãos, eles poderiam ter sido sacrificados, e então nós perderíamos o que isso tem de extraordinário, como João, no seu evangelho, encerra lá no último versículo, né? Muitas outras coisas ele fez, Sim. que Que se não todas caberia no papel, fossem, né? não caberia no papel. Então, eu falo assim, mesmo assim, muita coisa se perdeu. Ai, muito. Pelo que João escreve, muita coisa do que Jesus fez e falou acabou se perdendo, porque aquilo foi reconstituído depois de memória, não é? E com as dificuldades de escrita da época também, não é? Fica claro, quando a gente observa isso, que não foi nenhuma vontade, talvez, inata dos próprios discípulos, né, dos apóstolos, dos evangelistas. Porque se fosse, que nem você disse, eles aproveitariam já, a partir do momento que o Cristo os deixou, falou, vamos começar a escrever porque é importante. Mas houve uma intervenção do mundo espiritual. Olha, eu preciso de você como instrumento para você deixar algo gravado para a humanidade. E aí que aparece o componente espiritual, porque apesar de nós termos
4 evangelhos que falam do mesmo conteúdo, do mesmo personagem, das mesmas histórias, eles têm características muito pessoais, que é a participação importante do próprio escritor, né? Do próprio Então, evangelista. isso se repete na história. A gente vê até hoje, né? Você poderia talvez até ser, você é a peça viva disso, porque hoje você faz isso. Você tem recebe algo que vem do mundo espiritual, mas você é participante do processo. Talvez se o mesmo conteúdo fosse recebido por outro médium, ele poderia ter os contornos iguais, mas com outras características, né? Eu vou te dar um exemplo nosso aqui. Por exemplo, o livro Chico Xavier, A Sombra do Abacateiro. Se ele não tivesse sido escrito, embora mal escrito, como foi, se ele não tivesse sido escrito por nós, não tivesse sido organizado e publicado por nós, aquelas célebres reuniões que Chico realizava, A Sombra do Abacateiro, já teriam sido esquecidas, já não seriam mais mencionadas, porque haveriam de se perder aquela experiência rica, aquela experiência extraordinária de Chico, aos sábados à tarde, se dirigir a um dos bairros da cidade, a um dos bairros mais afastados, e lá no meio do povo simples, do povo necessitado, realizar um culto do evangelho no lar. Isso aí tem um significado muito grande, mostrando a vida apostolar de Chico Xavier, como ele se preocupava em levar a mensagem da doutrina a todos, combatendo o elitismo, que é algo que infelizmente está muito em voga em nosso movimento espírita atual. Vejamos bem, um homem com tantas ocupações como Chico Xavier, com tantas ocupações, com tantas preocupações, sábado à tarde ele deixava tudo o que tinha e se dirigia à periferia. Para chegar ao bairro onde era realizado o culto à sombra do abacateiro, nós precisávamos cumprir um trecho de caminho a pé, na terra, no chão esburacado. Então lá, vamos dizer, a céu aberto, não é? Nós tínhamos uma reunião a céu aberto e com a participação dos espíritos, porque Chico sempre começava assim: o nosso Emmanuel, aqui presente, não é? Você mencionou algo aí no princípio, no começo, que eu também considero muito importante, a respeito da intervenção do mundo espiritual. Porque nós sabemos, através do livro Paulo Estevão, que Paulo ele não escreveu sozinho aquelas cartas, que aquelas cartas eram inspiradas a ele por Estevão, que ele, naquele momento, ele se fazia intérprete também do pensamento de Estevão. Então vejamos aí a participação do mundo espiritual. Numa época em que ele não mais conseguia visitar todas as igrejas, todos os núcleos cristãos, por dificuldades várias, não é? Então ele começou a escrever estas cartas, e que foram e são tão importantes para o cristianismo, porque as cartas de Paulo endossam o conteúdo dos evangelhos. Porque até hoje a autenticidade dos evangelhos ela é contestada por muitos céticos. Aliás, contestam até a existência real de Jesus Cristo. Que é o crime contra a humanidade. Chegam até a contestar a existência real de Jesus Cristo, não é? Porque Jesus passou praticamente anônimo diante dos registros históricos da época, com exceção de Flávio Joséfo, que faz uma menção pequena a um homem que dizia ser
o Messias. Mas vejamos bem, depois veio Paulo, que praticamente foi contemporâneo. Paulo conviveu, ele não conheceu Jesus, mas ele conviveu com os apóstolos, ele conviveu com Pedro, ele conviveu com João, ele conviveu com Marcos, conviveu com Barnabé, ele conviveu com os apóstolos. Então, as cartas de Paulo, elas endossam a existência real do Cristo, como também endossam a autenticidade dos evangelhos. Que maravilhoso, né? E assim como você nos lembrou do mecanismo do mundo espiritual, né? Quando nem Paulo não estava talvez apto a ser um aparelho mediúnico diretamente para receber essas mensagens direto do Cristo. Então surge no mundo espiritual um intermediário. Estevão, já no mundo espiritual, consegue receber as orientações de Jesus e ser o médium do Cristo para Paulo, né? Para trazer essa enormidade de informação e consolidação do próprio evangelho, né? Tem muitos historiadores que falam que o cristianismo se devia chamar paulinismo, né? Pela força e pela validação de que ele traz através das suas viagens e através das suas cartas como um processo de fixação desse conhecimento. E aí eu lembrei agora de uma passagem de um dos livros que foram ditados, né, pelo Dr. Inácio através de você, que é Jesus e o Espiritismo. Para mim é uma obra que acho que todas as pessoas deveriam depositar os seus olhos sobre ela. É de uma riqueza histórica, emocional, porque ela não é só um relato histórico, ela toca no coração da gente. Eu achei é uma obra muito interessante. Mas, num certo ponto lá, ele relata um diálogo que foi transcrito das observações do próprio Kardec, da história, onde um diálogo entre a Caroline Boudin, o Hermance Dufault, né, os espíritos vinculados, e aí eles falam que o Livro dos Espíritos, por exemplo, não é uma obra que foi ditada, né? Ela foi copiada e estruturada por Allan Kardec, ou seja, e que Kardec recusou uma série de lições ou de informações que, de uma certa forma, chegaram até ele. O escritor espírita, aquele que recebe, ele se torna, de uma certa forma, também participante no processo, como aconteceu com Kardec. Ele foi determinante dentro da codificação. Mas no resto dos processos, o escritor, ele, de uma certa forma, ele é um revisor, né? Ou ele é... Como é que funciona esse papel para poder trazer e consolidar isso? O doutor Odilon Fernandes, que é um estudioso da mediunidade, ele fala que o médium é parceiro. O médium é parceiro. E o Chico falava muito isso conosco. O Chico, às vezes, dizia assim, olha, meu filho, Emanuel sempre me diz que não se pode tirar nada do nada. O médium precisa estudar. O médium precisa conhecer. O médium precisa ter uma formação doutrinária, uma vivência doutrinária. Ele necessita de introjetar a doutrina, não é? E, de certa forma, incorporar o espírito da doutrina. Porque essa história de que médium não interfere, ela precisa ser melhor avaliada. Porque, como diz o doutor Odilon Fernandes, o médium não é um poste. Não é? Ele não é um poste. O doutor Hernani Guimarães Andrade, um dos grandes que atuou no campo da ciência espírita, ele dizia o seguinte, que o médium é um filtro, ele não é uma vela. Ele é um filtro, não é uma vela. E, claro, cada qual vai filtrar de acordo com a sua capacidade de filtragem. No capítulo 10 de O Livro dos Médiuns, um capítulo extraordinário,
o papel do médium nas comunicações espíritas, Allan Kardec é muito claro. Ele diz o seguinte, que se o médium, se o homem, ele pega um óculos com lentes verdes, ele vai enxergar tudo verde. Se ele pega um óculos com lentes vermelhas, vai enxergar tudo vermelho. Então, digamos assim, o médium ele tem que ter lentes, não é? Que deixem ele, vamos dizer, o deixem em condições de filtrar todas as cores do arco-íris, todas as cores que vierem. Não é? Porque essa história de que o médium não interfere não é verdadeira. E outra coisa, Dr. Odilon diz o seguinte, a interferência do médium, desde que positiva, é até desejável. Sim. A interferência não desejável é aquela que deturpa, é aquela que torce tudo, distorce tudo, é aquela que aparece coisas pessoais do médium, não é? Aí descaracteriza. E se não fosse de interesse da própria espiritualidade ou dos nossos diretores espirituais do planeta, da humanidade, que os médiuns ou que o homem fosse participante no processo, talvez teria se consolidado a questão do bico de pena na cesta. Para que ia ter o médium, né? A obra teria sido toda ela dita por aí, né? Mas não é essa. Não, é como o doutor Odilon fala, né? Nós continuaríamos movimentando as mesas. E o que é engraçado é que, se a gente for. Engraçado não, é marcante. Se a gente fizer uma reminiscência no passado, não há praticamente nada que restou para a humanidade do período da tictologia, né, dos fenômenos. Agora, absolutamente quase tudo importante que se inicia a partir da participação do médium, ou seja, da contribuição inteligente do ser humano, a doutrina se consolida dali para frente. Então, nós temos uma enormidade de registros a partir da participação do homem. E antes do homem, os fenômenos por si só, eles se evaporaram, porque eles não se tornaram importantes para a humanidade. E isso é marcante, né? É como no início de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec nos dá uma visão muito importante a respeito, falando da evolução da mediunidade, não é? Da tipologia, da sematologia, a linguagem dos sinais, a linguagem das pancadas, depois a linguagem das pancadas alfabética. Isso era muito moroso, não é? Isso esse processo era muito moroso. Mas os espíritos foram até, por exemplo, a cestinha de Vime, não é? Que tinha lá um material de escrita adaptado a ela, não é? Foi assim que a primeira edição de O Livro dos Espíritos, não é? Foi concebida, até os espíritos colocarem o lápis na mão do médium, não é? E chamarem também o médium à responsabilidade. E não só o médium, os encarnados em geral. Porque quando nós falamos em médiums, a gente fica assim com a impressão que é uma classe especial de gente, não é? Não, isso aí é uma classe especial de gente, isso é responsabilidade. Nós todos somos médiums, não é? O escritor encarnado, eu não creio que o escritor encarnado escreva sozinho uma obra, um livro, porque, vejamos bem, tem vários tipos de mediunidade. A pessoa logo pensa só na psicografia, mas e a intuição que ele recebe? Sim. E quando ele sai do corpo, vai ao mundo espiritual e conversa com os espíritos, e quando ele acorda com uma ideia que ele vai desenvolver numa obra, não é? Então, todos nós somos médios e temos a nossa participação, não é? Chico ensinava isso muito a gente, dizendo que a cabeça do médium ela pode ser comparada a uma caixa de tipos.
Quer dizer, os mais novos nem vão saber o que é isso, porque não tem mais tipografia, não é? Mas Sim. uma caixa de tipos. E o Chico dizia assim, quanto mais tipos o médium tiver na cabeça dele, mais recursos os espíritos vão encontrar para clarear o seu pensamento, para clarear a sua ideia. Não é? Daí a importância de estudar e desmistificar de vez essa história que o médium não precisa estudar. Às vezes o médium precisa estudar e o guia dele precisa estudar muito mais. Sabe, agora me lembrei, também desse mesmo livro também, eu achei, são coisas que a gente vai falando e vai lembrando desse Jesus Espiritismo. Logo no comecinho do livro, o doutor Inácio, num certo momento, ele fala que o assunto que está sendo construído naquele momento, junto contigo, ele não está trazendo tudo da cabeça dele, que ele teve que fazer muitas pesquisas na biblioteca. Falou, opa, o livro não é um negócio daqui, o livro é um negócio da história da humanidade, né? E Emmanuel, no prefácio do Nosso Lar, lá ele também fala isso, né? Quando eles fazem a revisão da escrita do André Luiz antes de autorizar a remessa, né? A gente vê isso no livro do Sementeira de Luz, do Neio Lúcio, né? Também bem claro essa informação, que ele fala assim, que o intercâmbio com o invisível é um movimento sagrado, em função uma função restauradora do cristianismo puro. Ou seja, a literatura ela é pré-existente, e o mesmo espírito comunicante, ele também não tira tudo da cabeça dele, ele também se apropria de outras informações, e o livro, ou o conhecimento, vamos dizer assim, gravado, ele está presente em muitas dimensões, né? Isso é extremamente marcante. Você citou bem o exemplo de André Luiz, porque Chico dizia que André Luiz, ele havia sido médium de uma equipe espiritual. Você veja bem, cada livro de André Luiz tem lá um instrutor, né? Tem lá o mentor. Em Nosso Lar, nós temos lá tem o Clarencio, não é? Tem a Veneranda, lá no livro Missionários da Luz, tem o Alexandre, né? Lá no Libertação, tem o ministro Flacos, que vai por aí. Esses espíritos, eles se valeram de pseudônimos. Nós sabemos por informações do próprio Chico, que esses espíritos, eles estiveram encarnados na Terra, eles viveram na Terra, eles estudaram, foram cientistas, foram pesquisadores e participaram da obra de André Luiz, não é? Anonimamente. E André Luiz atuou como um médium, porque a mediunidade também existe no mundo espiritual. Nós achamos que... É uma coisa engraçada, né? As pessoas acham que mediunidade só tem para a Terra, reencarnação é só para a Terra, Jesus é só para a Terra. O André Luiz foi mais ou menos o Estevão dessa pleiade de espíritos também. Ele interpretou um conhecimento e foi o Estevão do Chico, né? Então ele consolidou e traz. E André Luiz também com seu grande preparo. Nós temos aqui que destacar o preparo de André Luiz, porque nós sabemos, não quero entrar em polêmica, mas nós sabemos aqui em Uberaba, desde muitos anos passados, sabemos através do próprio Chico, sabíamos através do Valdo Vieira, que psicografou com Chico e que psicografou André Luiz, é o pseudônimo. André Luiz é o pseudônimo do Dr. Carlos Chagas. Ora, o Dr. Carlos Chagas era um cientista, era um humanista. O Dr. Carlos Chagas foi indicado ao Prêmio Nobel de Medicina à sua época, só não ganhando o Prêmio Nobel de Medicina por questões políticas. E outra coisa, um homem extraordinário. Quando nós lemos lá no livro do Dr. Carlos Chagas, e mesmo Nosso Lar, ele atendia os necessitados.
ele não se limitava a ser o professor lá da faculdade ou às suas pesquisas laboratoriais. Ele era um homem ultra preparado. Agora, no livro Nosso Lar, ele realmente é muito exigente com ele mesmo. Porque qual espírito lúcido que não será exigente consigo mesmo após a desencarnação? Não é? Ele se coloca ali no papel de um espírito vivenciando uma experiência que muitos de nós vivenciaremos. Não é? Ele, por exemplo, ele poderia falar, olha, aqui no umbral tem o espírito do fulano que eu estou vendo, que está passando por isso, que está passando por aquilo. Não, ele falou assim, sou eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, perdi a noção de espaço, perdi a noção de tempo, vaguei durante muito tempo, até que fui socorrido, tive fome, tive sede. Isso, essa aproximação da realidade da grande maioria também constrói para nós todos um campo de não santidade, né? Porque muitas pessoas, e dentro do próprio movimento espírita, não estou falando nem de fora, né? Em algum momento começou a criar, talvez pelo nosso histórico de sermos quase todos várias encarnações como católicos, né? E não a crítica à religião, mas sim um processo de consolidação do conhecimento que nós tivemos. Quase todos nós vivemos várias encarnações como católicos, porque era a religião ocidental que vigiu na humanidade ocidental por mais de 1000 anos, praticamente sozinha. E aí a gente começou a santificar espíritos. Um espírito, um orientador de uma casa, ou porque transmitiu uma mensagem, a gente começava a ter a percepção de que eram santos. E André Luiz vem e desmistifica isso. Fala assim, eu sou gente igual você, né? E pior que santificar espíritos é santificar espíritas. Vou, como você diz, né? Vou me manter calado para não criar polêmica. Doutor Inácio deve estar perto aqui, porque, olha, pior que santificar os espíritos é santificar os espíritas. Porque nós sabemos que tem muito espírita aí que se acha o rei da cocada, não é? Apesar de eu estar... E nós, na realidade, não somos. Nós estamos aí lutando com muitas dificuldades e temos graves compromissos espirituais, kármicos, adquiridos no campo da fé no passado. Nós estamos hoje no campo da doutrina espírita, tendo oportunidade de consertar o que nós fizemos de errado. A rigor, eu só considero missionário Chico Xavier. O resto, como diz o doutor Inácio, é trabalhador. É gente que está aí labutando, está lutando. Eu me lembro, agora você me fez lembrar do Chico contando uma história de um espírita que apareceu a ele e dizendo assim, Chico, tem muita gente que acha que eu estou voando aqui, estou volitando aqui no mundo espiritual, que eu estou com asas. Eu vou dizer uma coisa para você, se muletas forem asas, eu estou com asas, estou de asas. É muito interessante esse processo, e agora apesar de eu estar representando, né, várias pessoas, a ideia, o conceito, eu vou aproveitar um instantinho. Para mim, né, para o Mirgon, o quanto foi importante, já que você relatou que o doutor Inácio está perto aí, né, inspirando as nossas conversas, dessa franqueza, da naturalidade que é o mundo espiritual, que é a mensagem talvez mais forte do doutor Inácio. Talvez, eu não me lembro de ter lido um texto qualquer dele, onde ele não diz tudo é igual, nós continuamos sendo o que nós somos, o mundo espiritual não é um mundo extraterrestre, é um mundo que faz parte da própria existência, né? Esse último, um dos últimos livros, esse mundo espiritual chamado Terra, ele é enfático demais. E como isso
fez diferença na minha vida. Eu tenho visto outras pessoas também, de que você perde, inclusive, o medo de morrer. Né? Morrer não é nada além do que nascer. Só que em sentido inverso. É uma estrada que vai e que volta, mas é a mesma coisa. E a gente começa a ter mais lucidez mental, espiritual, para entender os fenômenos das nossas próprias dores, né? E esse aprendizado de crescimento. As suas colocações são muito importantes, viu? São muito precisas, porque é isto mesmo, é a naturalidade. O Chico nos dizia assim, olha, de 4 que desencarnam, 3 ficam por aqui mesmo. Agora veja você. Não fala assim, Marcelo. Aí eu já começo a prever o meu futuro. Eu dizia, de 4 que desencarnam, 3 ficam por aqui mesmo. O que eles dizer? Que é raro o espírito, vamos dizer assim, com alguma consciência da vida espiritual. Não é? Porque André Luiz fala no livro Nosso Lar que nós não nos adequamos mentalmente para a vida espiritual. Não é? E mesmo na condição de adeptos do espiritismo, nós temos uma dificuldade muito grande para nos libertar dessa ideia de inferno e céu, que durante séculos e séculos nos foi imposta. De repente, as pessoas concebem o mundo espiritual como sendo um céu. Nosso lar é um céu. Então, André Luiz, você falou aí no Sementeiras de Luz, né? De Luz, muito bom livro. Maravilhoso. Todo mundo deveria ler, ali do Nélio Lúcio, não é? Foi editado lá pelo Vinha de Luz, de Belo Horizonte, do nosso amigo lá, Geraldinho. Uma obra extraordinária. E a gente vê ali o Nélio Lúcio falando que o livro Nosso Lar teve que ser escrito com muito cuidado, quase que dourando a pílula. Sim, porque é uma obra, muita gente olha e fala assim, isso aqui é uma obra de ficção, porque ninguém falava da existência de um mundo espiritual de uma muito parecido com o nosso, né? Então, a ideia de mundo espiritual era aquele paraíso, cheio de árvore, de macieiras, e córregos, e anjinhos tocando cítaras, né? E aí, de repente, vem um cara e fala, gente, não é nada disso. É assustador. O Nosso Lar é uma obra assustadora, se você pensar nesse aspecto de abertura de cabeça, né? Sem dúvida. Eu tenho uma amiga de Portugal, Dona Julieta Marques, que é muito estudiosa da doutrina. Ela nos falou, numa palestra aqui no Brasil, que ela começou a ler Nosso Lar e desistiu, falando assim, é obra de ficção. Só depois de 10 anos de doutrina é que ela voltou a ler Nosso Lar e compreendeu. Você veja, depois de 10 anos... ela voltou a ler Nosso Lar e compreendeu. Por exemplo, em nossas palestras, lá quando nós falamos do capítulo Problema de Alimentação, lá em Nosso Lar, você se lembra? Lembro. Das greves. Das cercas elétricas, segurança. Não, e eles estavam fazendo greves por conta de alimentação proteica. Eu falei isso. É um problema que o bom gaúcho vai ter, né? Chegar lá não vai ter churrasco, como é que vai ser isso, né? Eu já estou até preocupado. Você é gaúcho? Opa, sou gaúcho. Já vi, né? Já viu o meu problema, né? Eu já estou aqui, ó, encucado, né? Já mandei umas mensagens para ver se tem gente de contrabandear uns 2, 3 quilos de picanha para deixar lá. Vai chegar lá procurando uma picanha. Eu falei isso numa palestra uma vez. Quando eu terminei a palestra, veio um senhor, falou assim, você tem o livro Nosso Lar? Eu falei, tenho, eu já li o livro Nosso Lar. É, porque o seu livro deve ser diferente do meu. Porque eu nunca li isso lá, não. Eu tive que abrir o livro para ele e mostrar, porque olha, está aqui, ó.
E ele falando, não, eu sou espírita há muitos anos. Eu falei assim, meu senhor, está aqui, olha, o meu livro não tem nada de diferente, é igual ao do senhor. Isso é impressionante. Quando a gente não permite a nossa mente enxergar as coisas, ou que nem você disse, o próprio doutor Inácio fala, que a gente não conhece o mundo espiritual porque a gente não consegue percebê-lo mentalmente inicialmente. Então, o quão importante é a gente perceber, o permitir que existam coisas que você não conhece, mas que elas são realidade. Que isso te permite você se perceber de uma realidade que você não sabe, né? Não, realmente, veja você, agora nós estamos tendo aí cientistas que eles estão propondo uma nova palavra, um novo termo para a existência de vida fora da Terra. Eles estão criando a palavra vida com Y. A palavra vida com Y. E eles estão dizendo o seguinte, olha, nós estamos procurando fora da Terra um tipo de vida semelhante ao nosso. Mas é muito provável que o tipo de vida que exista fora da Terra seja diferente. Então, nós estamos procurando uma espécie de vida nos tomando como parâmetro. E pode ser que, além da Terra, existe um tipo de vida mesmo inteligente, que não tenha nada a ver conosco, com o nosso corpo, por exemplo. Sim. Não é? Porque, você veja bem, no livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus fala a respeito do assunto. Fala da humanidade de Júpiter, de Marte, né? E ela relata corpos humanos com outras características. Com outras características e numa outra situação de vida. Numa outra situação de vida. Não é? Espíritos com uma forma diferente que não a nossa. Porque nós achamos que todo mundo, todo tipo de vida fora da Terra tem que parecer conosco. Mas o que é muito marcante, né, dentro de todo... Porque primeiro chama muita atenção, a gente normalmente se fixa muito nas figuras, né? Mas o que me marca nessas passagens de Maria João de Deus, no Carta de uma Morta, é que ela fala assim, a humanidade de Júpiter. Ou seja, ela não está falando de espíritos, ela está falando de homens. Claro. Seres humanos, como nós, só que investidos em circunstâncias físicas próprias do local e em condições, talvez, de evolução espiritual diferente. Mas continuam sendo homens. Sim, numa situação evolutiva diferente. O Chico dizia para nós que ele já tinha visto espírito em forma de flor, espírito em forma de estrela, espírito em forma de pássaro, como também ele nos dizia, eu já vi espírito em forma animalesca, porque o André Luiz também nos faz essa narrativa. Remissão, lá no Libertação tem. No livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma obra extraordinária, André Luiz nos fala daqueles espíritos emergindo do interior da terra do mundo espiritual, né? Em forma de animais, de panteras, de lobos, de cobras, quando cai aquele fogo purificador, né? Quando há aquela tempestade eletromagnética, que aquilo ali é muito interessante. Sim, se você pegar e ler junto com o Apocalipse da Bíblia ao lado, você está vendo a figura de linguagem é a mesma. E só que separado por tempos enormes. Sim, por exemplo, ali na destruição de Sodoma e Gomorra, não é? Aquilo que caiu do céu, aquele fogo, que não é que dizem que caiu do céu. Não vamos aqui fazer uma interpretação literal de nada, vamos nos referir ao que está escrito. O que está escrito é isso, é que caiu um fogo, não é, sobre Sodoma e Gomorra, e as cidades foram calcinadas.
não é? É uma figura muito semelhante à que André Luiz descreve no livro Obreiros da Vida Eterna. Aí nós notamos um ponto importante, se você me permite. Como a obra mediúnica de Chico Xavier está costurada intimamente com tudo. A obra mediúnica de Chico Xavier está costurada com a codificação e está costurada também com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento e costurada com todos os livros considerados históricos das mais diversas correntes espiritualistas da humanidade. O livro está todo costurado. Eu ia dizer assim, se eu não fosse espírita, assim, parece que o Chico viveu todas essas épocas quando essas outras obras foram construídas. Fica muito claro, né, a presença desse grande espírito em outros estágios da humanidade. Ele trazia isso tudo dentro dele, não é? Isso. Eu costumo dizer que Emmanuel tem um mérito extraordinário, mas, na verdade, Emmanuel fazia rodar o disco. Fazia rodar o disco, o que já é muito. Já ouvi essa história em algum momento, que talvez, né, Emmanuel era um parceiro para poder permitir que o Chico dissesse tudo o que ele queria dizer, né? Muitas vezes ele jogou nas costas do Emmanuel. É verdade, é verdade. Muita coisa que o Chico às vezes queria dizer e não queria falar que era dele, porque ele era muito humilde e muito simples. Fala, nosso Emmanuel. Emmanuel só fazia assim, né? Fala, vai, Chico, fala o que você quer. É uma pena, não é? Que Chico Xavier tenha partido, não é? Porque como tem feito falta, não é? Ó, eu vou até agora, vou fugir um pouquinho do nosso tema, mas já me perguntaram, né? Aí, como você conviveu fisicamente com o Chico quando você era muito jovem, iniciou tua carreira psicográfica junto, em parceria com o próprio Chico. Deu até uma dica de que a gente mesmo, no nosso sono, a gente acaba visitando e tendo interações espirituais. Como é que tem tido alguns encontros com o Chico aí? Tem notícias? Como é que tem sido a percepção do Chico no mundo espiritual? E com certeza, em algum momento, você deve ter tido essa oportunidade. Amizade consolidada. Nós tivemos algumas oportunidades de estar com o Chico assim, em desdobramento. O que a gente costuma chamar de sonho, não é? Mas as notícias que temos de Chico é que ele continua ativo, atuante no mundo espiritual, trabalhando na causa do Cristo. Porque vejamos bem, a causa do Cristo não se limita à Terra. Foi o que nós falamos. A Terra, nós temos aqui um pouco mais de 7 bilhões de habitantes, de espíritos, 7 bilhões de almas, mas gravitando em torno da Terra, os espíritos dizem que nós temos um número 3 ou 4 vezes maior. Todos esses espíritos, ou pelo menos uma maior parte desses espíritos, necessitando de serem evangelizados. Então, por exemplo, o que um espírita que trabalha na Terra vai fazer quando deixa o corpo? Ele vai continuar trabalhando. Ele vai continuar fazendo o seu trabalho junto àqueles espíritos que são necessitados. Ele vai trabalhar lá na sua casa espírita, a não ser que ele ascenda, né? Que ele vá. Aí nós não vamos discutir, porque pode ser que alguém esteja aí de asas, a gente não vê, não é? Mas a maioria, e deve agradecer a Deus se sair do corpo e tiver a oportunidade de continuar trabalhando do outro lado. É como o Chico uma vez estava falando, né? Que a senhora, você deve saber disso, uma senhora disse a ele assim, olha, Chico, quando nós desencarnar, nós vamos para o umbral. Ele disse assim, olha, se a gente for ao umbral, a gente funda lá o céu, que é o centro espírita umbralino. É boa!
E essas visitas, esse processo, inclusive, de evangelização, como você falou, ele continua acontecendo. Tem se eu não me engano, me desculpa se houver algum equívoco, mas acho que é uma outra obra do Dr. Inácio chamada No Limiar do Abismo, que é feita uma viagem ao abismo e no final do livro até uma figura apocalíptica, né? Os cavaleiros são identificados e descritos como atuantes, como um processo de purificação das zonas mais densas do nosso planeta, para que o planeta em si também comece a perder peso para ascender nesse processo evolutivo, né? E isso é marcante. Muito interessante o que você está falando, porque a gente acha que essa questão do exílio, do êxodo, vai acontecer só na Terra, não é? Da Terra para cima. Não, mas e as camadas inferiores? E as dimensões inferiores são habitadas pelos espíritos, como André Luiz mostra lá no livro Libertação, não é? Sim. Cidades subterrâneas, países subterrâneos, esses espíritos que habitam no interior da Terra. Né? Então, o doutor Inácio ele fala, não, esse exílio ele não é de cima para baixo, ele acontece de baixo para cima. Para cima. Para cima. Olha, eu não sei quantos minutos temos aí, mas eu gostaria... Só tem 4 minutos. Ó, vou fazer um negócio. Se você tiver mais um tempinho, quando cair, a gente recomeça. Mas aí depende do seu tempo. Nosso tempo está também limitado. É uma pena. Mas eu gostaria de fazer uma propagandazinha que a editora me pediu deste livro que nós estamos lançando. É o último livro que lançamos. Lançamos há 15 dias. Chico Xavier e Carlos Bacelli, Amizade e Parceria. Aqui nós temos as cartas, textualmente, as cartas que Chico Xavier nos escreveu durante muitos anos, porque ele nos escrevia semanalmente. A mim e a Márcia, a minha esposa, ele nos escrevia. E o conteúdo das cartas do Chico, você pode imaginar, não é? Então, temos aqui um conteúdo extraordinário neste livro, que nós estamos aí até divulgando, não é? Até a arte técnica aí de Campo Grande. Então, eu falei, tá aqui em Campo Grande não chegou. O Luiz acabou de nos falar que já foi despachado, mas não está aqui essa obra ainda, porque nós somos aqueles que ficam batendo na porta, sabe? Sabe aquela filinha que os caras fazem para comprar o telefone? A gente faz para comprar os livros aqui. Mas deve ter aí na arte técnica aí dos nossos amigos aí. Viu? Isso. Daqui uns dias vai estar aqui já para todo mundo se aproveitar. Marcelo, faltam 2 minutinhos da nossa live e o Instagram ele radical, ele cai mesmo, não tem. Eu vou deixar para você dar um tchau para o pessoal e já vou te dizer, eu já vou encher o saco do Luiz, eu quero uma nova agenda mais para frente. É maravilhoso poder conversar contigo e eu sei que com toda essa equipe espiritual que te acompanha. Eu agradeço muito, muito pela oportunidade. Quero agradecer a você, em especial, pela condução da nossa conversa. Você conduziu de uma maneira magistral, deu oportunidade a gente falar muita coisinha. Agradecer aos nossos amigos aí de Campo Grande, aí em Mato Grosso do Sul. Muito bem. Já não vai apanhar mais aqui, Marcelo. Porque se a gente não falar que é do Sul, a gente apanha. Aqui é punk o negócio. E quando estive aí, a cidade é linda. Admirei muito a cidade e tenho admirado aí a natureza, não é? Não sei se a fumaça do Pantanal está incomodando vocês, tomara que não. Esse período é um pouco mais difícil, mas ainda continua sendo bonito demais. Uhum. Mas o nosso abraço aí, a turma do irmão Marcos aí, todos eles, né? E a vocês todos e a todos os espíritas aí, da família espírita aí de Campo Grande, temos muitos amigos aí, que Jesus os abençoe. Nós que agradecemos, em nome do Trilha Espírita, esse nosso
movimento virtual da Casa Irmão Marcos. Nós agradecemos a você, Bacelli, pela sua compaixão, pelo seu carinho, pelo seu coração, e esperamos muito em breve, né? Nosso tempo já vai cair, te dar um abraço novamente e poder estarmos juntos, tá? Gratidão por esses minutos. Como diz um amigo,